Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o plano bolsonarista que prevê anistia também para o Alexandre de Moraes. Olha que coisa, vamos entender esse caso aqui. Isso aqui é uma matéria da Veja, tá? Que está falando de fontes que ninguém sabe quem é, escuta, ouvi falar na casa sala do cafezinho, ninguém sabe se isso aqui é verdade. Mas será que isso aqui tem chance de ser verdade? Vamos entender o que está nesse plano aqui e se isso é positivo, o que indica esse tipo de coisa. Lembrando que, eu não sei se é verdade não, tá? Saiu na Veja. A Veja é notória por fazer fake news, né? Essa notícia foi sugerida por Peter acasala com Vaporeon e Gardevoir, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falo para vocês. Publicamente, ninguém vai mudar de ideia. Todo mundo fala, soberania! Soberania batendo no peito, gritando soberania, não que o judiciário jamais se submeterá a uma ordem do governo americano e coisa e tal, que estamos com Xandão e não sei o que lá. Mas, por trás dos panos, por baixo dos panos, lá na sala dos cafezinhos lá do STF, a gente já leu aqui, já viu várias indicações de que tem coisas sendo costuradas aí. E o principal plano, sem surpresa nenhuma, eu falei nisso aqui no primeiro dia que veio a Magnitsky, que veio o Tarifaço, a ideia dos caras foi o seguinte, deixa a Câmara e o Congresso aprovarem a anistia, o governo Lula não gosta, acha ruim, não sei o que lá, o STF também reclama, acha ruim, não sei, mas deixa passar. Deixa passar, que aí resolve este problema e pronto, encerra o problema, acaba com essa situação toda, né? E isso seria uma maneira de resolver esse problema. Seria uma maneira, é lógico, não ficariam satisfeitos, o que eles querem é manter o Bolsonaro preso, eles morrem de medo do Bolsonaro ganhar a eleição de 2026, mas muito certamente vai ganhar, se não ganhar em 2026, vai ganhar em 2030, então essa é a situação. Está havendo negociação por trás. Isso daqui, segundo eles estão dizendo, eles estão chamando de plano bolsonarista. Mas a verdade é que não é só bolsonarista. A gente já viu que o pessoal do STF está conversando sobre isso também. O próprio pessoal do governo está envolvido nisso também. Eles sabem que não tem jeito, não tem como o Brasil sobreviver por muito tempo brigando com os Estados Unidos. A tendência da coisa é só piorar e simplesmente iríamos cair num buraco completo. Não tenha dúvida. O Lula e o Alexandre de Moraes, esses vão continuar dobrando a aposta. Para eles, o melhor cenário é o Brasil destruído mesmo, mas eles continuarem no poder. Mas o resto da galera, o resto do pessoal sabe que é roubada isso, né? E aí vai entrar até o pessoal da isentosfera que falou feio, não, porque o Brasil, Bolsonaro está traindo o Brasil e não sei o que lá, mas no fundo eles sabem que está errada essa lambança toda, que não tinha chance nenhuma isso. Então vamos entender o que é esse plano aqui que está dizendo, ó, de acordo com o que está dizendo a Veja, tá? Eu não acredito nisso aqui não, mas a Veja está dizendo o seguinte: aliados do ex-presidente falam em zerar o jogo com o ministro e concordam com punição para quem planejou matar autoridades. Então, olha qual que é a ideia. Com o motim de parlamentares bolsonaristas na Câmara e no Senado, aliados do ex-presidente conseguiram retomar a ofensiva em favor de anistia aos investigados por tentativa de golpe, coisa e tal, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? E, ciente das resistências ao tema na opinião pública, a cúpula do Congresso do STF, a tropa de Bolsonaro começou a negociar acordos e testar cenários. Ao Centrão, o grupo que dita o rumo das votações na Câmara prometeu, em troca da aprovação do perdão aos golpistas, ajuda para acabar o foro privilegiado que tiraria inquérito sobre desvios de emendas parlamentares da mão do STF. Então, lembra, o Flávio Dino é um grande problema para o pessoal ali do Centrão, porque ele está agindo de acordo com o Lula e está segurando as emendas do pessoal, está ferrando o pessoal completamente. Olha a margem, eu falei que isso ia dar merda pro Lula, né? Isso piorou a situação do Lula, esse negócio de botar o Flávio Dino segurando as emendas lá, né? Mas aí, ou seja, entrou nessa coisa o fim do foro privilegiado. Nos bastidores, há outras cartas na mesa de negociação. O projeto da anistia ainda não está fechado, mas se depender de aliados de Bolsonaro, repara que o cara não fala, onde é que ele tirou isso, né? Ele podia estar, sei lá, cagando no banheiro, ouviu alguém falar pela janela e coisa e tal. O projeto da anistia não está fechado, mas se depender de aliados de Bolsonaro, e aqui é outra coisa, o pessoal fala aliados de Bolsonaro, gente do PP, gente do Republicanos, que porra, que aliado? Não é aliado nada, cara, mas enfim. Ele garantirá, junto com a redenção do ex-presidente, um perdão para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que se livraria do risco de responder ao processo de impeachment no Senado.
Ou seja, porque isso é um problema, tá? Uma das coisas que o Alexandre de Moraes, por exemplo, fica dobrando a aposta, é porque ele sabe que a essa altura do campeonato, se ele perder essa história, do jeito que ele já está marcado pelos absurdos que ele fez, pela vaza-toga, né, os escândalos da vaza-toga, o Alexandre de Moraes, no momento que deixar de ser juiz da Suprema Corte, vai pra cadeia, cara, vai pra cadeia. Não tenha dúvida nenhuma. Então o que eles estão prometendo aqui? Ô, Xandão, a gente deixa quieto, cara, deixa quieto você fica pra lá. Vai terminar o seu mandato aí no STF, ou então renuncia, aposenta e deixa pra lá, deixa quieta a coisa, né? Isso seria uma maneira de resolver a situação. E talvez nessa situação, se o Alexandre de Moraes fizer isso direitinho, for tudo combinado e coisa e tal, é possível até que o Trump volte atrás na ordem da lei Magnitsky. É possível. Não sabemos, não tem nada a ver. O PL não manda no Trump, o Eduardo Bolsonaro não manda no Trump, mas se tiver tudo ok, de repente a coisa resolve. A ideia, segundo um importante interlocutor do ex-presidente, é zerar o jogo, aprovar uma saída honrosa para todos, dizendo no projeto que seriam beneficiados pela iniciativa todos os atos relacionados ao 8 de janeiro. As supostas arbitrariedades cometidas por Moraes se enquadrariam nessa regra. E no rol das concessões, os bolsonaristas também estão dispostos a validar uma exceção à anistia ampla, geral e restrita. Eles concordam em punir os militares que, conforme as investigações em curso, planejaram sequestrar e matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Eu acho isso um absurdo, porque tá mais do que na cara que o cara escreveu aquilo ali, porra, não ia fazer plano, não era um plano, era um desabafo do cara, né? Mas sabe como é que acontece nesses casos, né? Não é incomum o pessoal jogar a culpa pra galera lá de baixo e deixar quieta a coisa, né? Eu acho um absurdo, porque não teve culpa nenhuma, não teve ninguém fez nada nessa história, né? Mas estão falando que seria uma opção para uma saída honrosa do Alexandre de Moraes. Eu, sinceramente, não sei se eu gosto disso não, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou dizendo que estaria sendo... Eu não acho, tá? Eu não acho que isso aqui está sendo discutido, não. Por que eu não acho isso? Porque o pessoal sabe que a anistia ia acabar anistiando todo mundo. O que eles estão querendo fazer aqui, na verdade, é botar essas pessoas contra o Bolsonaro. Eles querem, com essa notícia aqui da Veja, que esse pessoal, que como é que é o nome do cara? O Mário Fernandes, General Mário Fernandes, que é o cara que supostamente escreveu o punhal verde e amarelo, não sei o que lá, que esse cara se volte contra Bolsonaro, faça uma delação. Porra, todo mundo saiu e eu vou ficar preso por isso, besteira, não sei o que lá. Mas, de novo, não acho que isso aqui seja uma coisa séria, não tem motivo para prender esse cara por conta disso, né? Iriam para a cadeia o general Mário Fernandes e as forças dos Kids Pretos, mas a ligação disso com o resto do governo Bolsonaro seria descartada, teria anistia e acabou com a história toda, né? Em entrevista ao programa Ponto de Vista do site Veja, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que não haveria espaço para anistia a quem planejou a morte de terceiros. Ah, então talvez essa seja a deixa que o Hugo Mota estava dando nessa parada. Realmente o Hugo Mota chegou a falar isso, que não haverá anistia para quem planejou a morte de terceiros, né? O que eu sinto de contato que eu tenho com os parlamentares é que há uma certa dificuldade com anistia ampla, geral e restrita. Nós tivemos planejamento de morte de pessoas, isso é muito grave. Não sei se há ambiente para anistiar quem agiu dessa forma, penso que não. Veja, a anistia, a morte, o planejamento, não foi planejamento, foi um documento que o cara escreveu, mas vamos combinar, é um negócio meio foda mesmo, você escrever um documento desse tipo, né? Mas é injusto ainda. De qualquer forma, é uma saída que eles estão planejando aqui, segundo eles estão dizendo. Ou seja, haveria anistia aprovada na Câmara, como o STF já falou, o STF poderia continuar batendo no peito, falando, não, porque soberania, que não vamos nos cruzar, não vamos nos rebaixar a obedecer a ordem do Trump, não sei o que lá. Ah, mas o Congresso aprovou a anistia, então tem o que fazer, então beleza, libera tudo aí, e acabou, e não tem problema nenhum. Vida que segue. Será que vai ser esse o plano? Será que é esse plano mesmo ou é mentira isso daqui? Eu não sei. Esse ponto do Hugo Mota, ele tem razão. O Hugo Mota realmente falou isso com essas palavras. E lembra, sempre as palavras que estão aqui têm algum significado. Ou seja, o que ele está dizendo é anistia ampla, geral e restrita. Planejamento de morte de pessoas, não. Então tiraria o pessoal que estava com os planos, plano punhal verde e amarelo, plano... Tinha um outro plano lá que eu não lembro, né? Mas enfim, esse pessoal continuaria preso, continuaria respondendo pelo caso. E aí, o que vocês acham? Escreve aí no comentário o que vocês acham. Eu, sinceramente, não sei se eu gosto disso não, mas, assim, é uma saída. Pode ser que dentro da negociação envolve isso, né? Não tem jeito, né? Você não consegue negociar tudo só pro seu lado, né? Alguma coisa você tem que ceder.